Gênesis capítulo 25, versículo 19. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filho de Betuel, arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Isaque, ele vai se casar com Rebeca. Isaque, filho de Abraão, vai se casar com Rebeca com 40 anos de idade. E quando ele se casa, ele descobre que a Rebeca era estéril. Ele descobre que a Rebeca não poderia ter filhos. Só que ele decide fazer diferente do seu pai, porque o Abraão se deixou levar, e para ter filhos, porque a Sara também era estéril, para ter filhos ele se deitou com Agar. Ele fez algo errado, ele fez algo que não deveria fazer. E o resultado foi sofrimento, foi problema para aquela casa, para aquela família, para aquele casamento. O Isaque não queria sofrer os mesmos problemas que o pai sofreu. O Isaque não queria passar pelo mesmo mal que o pai passou. Então ele decidiu fazer diferente do pai. Em vez de fazer alguma coisa errada, ele foi orar. Ele foi confiar em Deus, ele foi buscar o Senhor. Meu irmão, você não quer cometer os mesmos erros? Meu irmão, você não quer ter o mesmo sofrimento que os seus pais, do que aquela outra pessoa? Então não faça a mesma coisa que ela fez. Quantas pessoas que viu o resultado, que viu a consequência, que viu a dor, que viu a destruição na vida de alguém, e a pessoa hoje está trilhando o mesmo caminho, ela está fazendo a mesma coisa. Quantas pessoas que infelizmente estão seguindo o mau exemplo. E você precisa vigiar, você precisa ter cuidado. Não quer ter o mesmo fim, não quer ter o mesmo sofrimento, então não siga o exemplo dele, não faça a mesma coisa. Decida fazer a coisa certa, decida buscar Deus. Irmão, tome a decisão de confiar, de buscar o Senhor. Isaque decidiu que não queria o mesmo mal para a vida dele. Então ele, em vez de fazer alguma coisa de errado, ele vai orar, ele vai buscar a Deus em favor da sua mulher. E a Bíblia diz que Deus ouviu as suas orações, e a Rebeca engravidou. No entanto, você precisa entender, as coisas não foram tão fáceis assim. Depois a gente vai ver isso, tá? Continua lendo, ele diz mais. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. Irmão, porque vai ter coisas que ninguém vai te dar resposta, tem coisas que ninguém vai conseguir te responder, tem coisas que eu não vou saber lhe responder. E aí você precisa fazer como a Rebeca, vai perguntar para Deus, vai perguntar para aquele que tem todas as respostas que você precisa. A Rebeca fica grávida e ela começa a sentir algumas coisas diferentes das outras mulheres. O que ela estava sentindo não era normal como as outras estavam sentindo. E como ninguém poderia explicar, ninguém sabia o que estava acontecendo, ela vai orar a Deus. Ela vai buscar, ela vai perguntar. Minha irmã, meu irmão, tem coisas que só Deus vai saber lhe responder. Então peça a Deus uma resposta, busca de Deus, porque Ele tem a resposta que você precisa. Ele tem mais do que a resposta que você precisa. Versículo 23, ele diz: e o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Irmão, Deus vai responder a Rebeca, não apenas dar o que ela queria, o Senhor vai dar muito mais do que ela queria. Ela queria saber o porquê que aquelas coisas aconteciam, porque que ela sentia tudo aquilo.
E o Senhor diz: porque há duas nações dentro de ti, porque há dois povos, porque você está levando com você duas crianças. Só que além de Deus responder o que ela queria, o que ela perguntou, o Senhor vai dar mais. O Senhor vai dizer para ela, e um será maior que o outro, e o maior servirá ao menor. Além de dizer o que estava acontecendo, o Senhor também vai revelar o que vai acontecer, porque o que a Bíblia diz, que Ele é poderoso para nos dar mais do que pedimos ou pensamos. Ela só queria saber o que estava acontecendo. Deus diz o que estava acontecendo e ainda diz o que vai acontecer. Tem mais, 24. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu primeiro ruivo, e todo como um vestido cabeludo. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu filho, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando gerou. Então chegou o dia de dar a luz. E quando ela foi dar luz, aí eles viram que eram gêmeos, como Deus havia falado, como Deus havia dito. O que Deus diz, irmão, é o que vai acontecer. Se Deus falou, se Deus revelou, irmão, o que Deus está dizendo é o que vai acontecer. Então quando os meninos nascem, ela vê que o que Deus falou era verdade, e eram gêmeos, e o primeiro nasce todo cabeludo, e como ele veio cabeludo, chamaram ele de Esaú. O segundo nasce segurando o calcanhar do Esaú, querendo como tomar o lugar dele, chamaram ele então de Jacó. E a Bíblia diz: e tinha Isaque 60 anos quando os gerou. Sabe o que significa isso? Irmão, foram 20 anos de oração. Quando ele casou com a Rebeca, você lembra? Ele tinha 40 anos. Quando os filhos nasceram, ele tinha 60. Foram 20 anos de insistência, foram 20 anos de perseverança, foram 20 anos de oração, foram 20 anos clamando, buscando a Deus, e o resultado, a bênção veio. E quando a bênção veio, ela veio dobrada. Meu irmão, é perseverar na oração. Meu irmão, é continuar acreditando, é continuar crendo no Senhor. O Isaque não desanimou, o Isaque não deixou de orar, porque não veio no primeiro ano, porque não veio no segundo ano, porque não veio no terceiro. Ele não parou de orar. Ele continuou a oração dele, até que o resultado chegou, até que a bênção se manifestou. É você continuar orando, minha irmã, continue, meu irmão, continue. Irmão, está vivo? Se está vivo, então continua. Não pode orar se morreu, se partiu, mas se está vivo ainda, é você perseverar na oração. Porque Deus vai responder. Se você está orando segundo a sua vontade, Deus vai responder na hora certa, no tempo dele. A resposta, ela vai chegar. Então ele orou e Deus respondeu. Foi fácil? Não, foram 20 anos de perseverança, foram 20 anos de fé, foram 20 anos acreditando que Deus poderia lhe dar o que ele pediu. Meu irmão, persevera. Minha irmã, persevera. Deus pode, Deus é capaz, Deus ouve a sua oração, Deus vai responder o seu clamor. Só persevere no Senhor. Continua lendo, tem mais. Versículo 27. E diz assim: e cresceram os meninos. Dá uma parada, gente. Deixa eu falar uma coisa séria com você. Eu não sei se você sabe, meu irmão. Minha irmã, eu não sei se você sabe, mas os meninos eles vão crescer. O que quer dizer isso, pastor? Meu irmão, aproveite o seu filho que é pequeno, a sua filha, para brincar, para se divertir. A pessoa está reclamando, ou a mãe está se reclamando, se lamentando, porque tem tanto trabalho. Minha irmã, os meninos vão crescer.
as crianças vão crescer. Esse é o seu momento de aproveitar o seu filho, a sua filha, porque eles vão crescer, eles vão casar, eles vão sair da sua casa, e daqui a pouco está você se reclamando, porque eles não estão mais do seu lado. Irmão, aproveite o seu filho, porque os meninos, eles vão crescer. Aproveite para brincar, aproveite para abraçar, para beijar, para ensinar. O menino cresce, quando é pequenininho, é toda hora: mamãe eu amo, papai eu te amo. Quando cresce, irmão, você pergunta para ele, não quer te dizer que ama. Quando é pequenininho, toda hora está dizendo que ama você, que gosta de você. Quando cresce, irmão, nem quer falar com você direito. Eu tenho o pequenininho, o menor, o Cristian, ele falava, quando ele era mais novinho, ele falava: papai eu te amo até 10, porque era só quando ele sabia até 10. Hoje não, ele fala: papai eu te amo infinito. Irmão, você acha que quando ele crescer ele vai continuar desse jeito? Eu tenho que aproveitar essa hora. Eu tenho uma que hoje já está com 12 anos, já não fala como o Cristian falava. Antes chamava papai, hoje para dizer te amo é uma luta. O Cristian toda hora, irmão, vem, abraça e papai te amo até infinito. Mas eu preciso aproveitar isso, porque os meninos, eles crescem. Minha irmã, ele cresce. Minha irmã, ela cresce. E aí, depois não vai ter mais ela do seu lado, não vai ter mais essa criança com você brincando, essa criança fazendo você sorrir. Então aproveite os meninos enquanto são criança, porque eles crescem. Outra coisa muito importante, eu não sei se você sabe, os meninos crescem. Então não coloque o seu marido em segundo plano, não coloque a sua esposa em segundo plano, não faça do seu filho a sua prioridade. O primeiro lugar é o marido, o primeiro lugar é a esposa, porque os meninos, eles crescem e vão deixar você por um homem que ela vai encontrar, por uma mulher que ele vai encontrar. Aí você dedicou a tua vida toda ao seu filho, aí ele cresceu e vai embora, tá você amargurado, esse filho ingrato, não fala comigo, não liga para mim. O meu irmão, o menino cresce. Valorize a sua esposa, cuide do seu marido. Ele é a principal pessoa da tua vida, ela é a principal pessoa. Não é o seu filho, não é a sua filha, é a sua esposa, é o seu marido. Porque os meninos, eles crescem, eles vão ter a vida deles. Quem vai continuar a vida com você é o seu marido, é a sua esposa, se você souber cuidar e tratar dele. Porque a gente despreza, coloca os meninos como principal, como centro da nossa vida, e despreza o marido, e a mulher é o segundo plano. Não, o principal é o filho, é a filha. Não, meu irmão, é a esposa, é o marido. Ele é o primeiro, porque quem chegou primeiro foram os filhos? Não, quem chegou primeiro foi o marido, foi a esposa. Então ele é que tem que ser o primeiro, ela é que tem que ser a primeira. A pessoa que você mais ama não deveria ser o seu filho, não deveria ser a sua filha, deveria ser o seu marido, deveria ser a sua esposa. Por isso tem tanta casa desestruturada, porque estamos colocando os filhos na frente, esquecendo que os filhos crescem. Aí quando ele cresce, irmão, vai embora, e aí fica você e um estranho dentro de casa. Aí os filhos vão embora e olha para o marido: quem é você? Ô meu irmão, os meninos crescem. Minha irmã, os meninos crescem. Você precisa cuidar desse marido, cuidar, amar essa esposa, porque os meninos crescem. Vamos ler de novo o versículo 27. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. Dá uma parada, porque o Jacó e o Esaú nasceram no mesmo dia, do mesmo ventre. Mas olha a diferença. A Bíblia diz que o Esaú era perito na caça, já o Jacó era um homem simples da tenda, de dentro de casa. Olha a diferença que havia entre os dois, gente. Sendo que nasceram no mesmo dia, do mesmo ventre, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, mas eram duas pessoas completamente. Imagina, gente, se eles dois que nasceram no mesmo dia, do mesmo ventre, mesmo pai, da mesma mãe, são tão diferentes.
Imagina você e seu marido, que nasceram em casas diferentes, realidades diferentes, vidas diferentes, pais diferentes. Ah, pastor, eu quero largar ele porque ele é diferente de mim. Glória a Deus que ele é diferente de você. Como que ele vai ser igual a você? Ah, pastor, são muitas diferenças. Sim, meu irmão. O segredo é saber lidar com as diferenças. Eles eram gêmeos, nasceram no mesmo dia. E olha como eles são diferentes. Como é que você não vai ser diferente do seu marido? Como você não vai ser diferente do seu esposo? Irmão, os filhos serão diferentes um do outro. A gente quer tratar tudo do mesmo jeito. Você precisa aprender que eles são diferentes um do outro. O Esaú era um caçador, o Jacó era um doméstico, era de ficar em casa. Eram diferentes. Você precisa aprender a lidar com as diferenças das pessoas. Irmão, você não é perfeito, ele não é ruim ou mal, ele só é diferente de você. Por quê? Vida diferente, irmão, jeito diferente. Se os que nascem do mesmo jeito são diferentes, imagina quem nasce em realidades diferentes. Então você precisa aprender a lidar com as diferenças. Infelizmente nem todo mundo aprende. Continua lendo, diz: e amava a Isaque a Esaú, porque a caça era o seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. O Esaú, o Isaque, gostava mais do Esaú. Por quê? Porque ele era um caçador também, então ele se apegou mais com ele. Já a Rebeca gostava mais do Jacó, que era mulher, era de casa, e o Jacó gostava de estar em casa. E a gente infelizmente não respeita as diferenças e só procura aqueles que são parecidos com a gente, e começa a desprezar os outros, não sabendo o problema que isso vai trazer, não sabendo os conflitos que isso vai provocar. Gente, respeite as diferenças. Continua lendo, ele diz mais: e Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e ele estava cansado. Oh, meu irmão, cuidado, minha irmã, cuidado com esses momentos de cansaço. Irmão, todo mundo vai ter, gente, cansaço na vida. Todos nós vamos ter momentos de cansaço, momento de dificuldade, momento de fome, momento de tristeza, momento de raiva. Todos nós teremos alguns desses momentos na nossa vida. Todos nós atravessaremos esses momentos. Você só precisa vigiar, você só precisa ter cuidado, porque nesses momentos é quando o inimigo vai tentar agir. Nesses momentos é quando você se torna um alvo fácil. Você precisa estar atento, ter cuidado. Irmão, infelizmente todos nós teremos esses momentos na nossa vida. Momento, irmão, que você vai estar mais triste, momento que você vai estar chateado, que você vai estar cansado, com fome. Vigia, porque nesses momentos você se torna um alvo fácil. Continua lendo, ele diz mais: e disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer este guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então o Esaú está vindo do campo, ele estava caçando, não sabe, ele não fala se ele pegou alguma coisa, mas ele está vindo do campo e está vindo cansado. E aí então ele começa a sentir o cheiro do guisado, do cozido que o Jacó preparou, e ele se deixa levar por aquele cheiro e vai até o Jacó e diz: ora, me dá um pouco desse guisado para comer, porque eu estou cansado, porque eu estou com fome. Irmão, até aqui não tem nada de errado. É uma pessoa cansada, é uma pessoa com fome, que foi atraído pelo cheiro da comida que o Jacó preparou. O problema vem agora, porque ele diz assim, 31: então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Irmão, Jacó vai se aproveitar daquele momento de cansaço, aquele momento de fome do Esaú, para tentar comprar dele a sua primogenitura. Irmão, cuidado, é nessas horas de cansaço, de fome, que vão tentar tomar, que vai tentar tirar aquilo que Deus lhe deu. A primogenitura, gente, era uma bênção de Deus. É a bênção do primeiro filho.
todo aquele que nascesse primeiro, ele se tornava o primogênito, o primeiro de toda a geração. Então ele recebia o direito de receber a herança, a maior parte da herança. Além de receber a maior parte da herança, o primogênito, ele tinha a bênção para continuar a família. Depois que o pai morresse, o primogênito seria o cabeça da casa. E o Esaú tinha essa bênção sobre ele. Eles eram gêmeos, mas o Esaú nasceu primeiro. Então ele era o primogênito. Ele foi o escolhido de Deus para continuar a família, a descendência. Ele foi o escolhido para levar sobre ele a bênção de Deus para aquela casa, para aquela família. Só que agora o Jacó, vendo a situação que o Esaú estava, o Jacó faz uma proposta. Ora, você quer o guisado? Você quer comer? Você quer matar a sua fome? Me vende a bênção de Deus. Me vende a tua primogenitura. Me vende aquilo que você recebeu. Versículo 32. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá logo? Gente, não se deixe levar pelo momento. Ele estava cansado, ele estava com fome. Mas gente, me diz, ele iria morrer de fome? Mas a pessoa se deixa levar às vezes pelo momento. O Esaú diz: ora, eu estou a ponto de morrer, de que me vale a primogenitura? Ele não valoriza o que ele recebeu de Deus, por causa de um momento de cansaço, por causa de um momento de fome. Irmão, ele não se importa, ele não dá valor ao que ele recebeu de Deus. Infelizmente tem muita gente se deixando levar por um momento de cansaço, por um momento de fraqueza, por um momento de necessidade, por um momento de luta, e não tem dado valor ao que Deus deu, ao que Deus fez na vida dele, na vida dela. Ora, de que me vale a primogenitura se eu estou para morrer? Era apenas um momento. Oh, meu irmão, é apenas um momento. Não se deixe levar por esses momentos. Irmão, não rejeite o que Deus lhe deu por causa de um momento. O que adianta eu ser dizimista, irmão, por causa de um momento de dificuldade? O que adianta eu estar na igreja por causa de um momento de luta? Irmão, quantas pessoas estão agindo como Esaú? Estão se deixando levar pelo momento que estão vivendo, pelo momento que estão passando. Em vez de perseverar no Senhor, em vez de lutar pelo que Deus lhe deu, não. A pessoa está se deixando levar por causa de um momento. E a Bíblia diz, 33. Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura. Irmão, o Esaú não deu valor ao que ele tinha, mas Jacó, que não tinha aquela bênção sobre ele, irmão, Jacó sabia o quanto aquilo valia. O Jacó sabia o quanto aquilo era importante. Irmão, tem gente que não dá valor à vida que Deus lhe deu, não dá valor à salvação que Deus lhe deu, não dá valor à unção que Deus lhe deu, não dá valor ao perdão que Deus lhe deu, não dá valor ao Espírito Santo que Deus lhe deu. Você não dá valor, mas o teu adversário, ele está doido para tomar isso de você, porque ele sabe o quanto isso é importante, ele sabe o quanto isso é grandioso. Tem muita gente como Esaú que não dá valor ao que recebeu de Deus, e o inimigo está aí, irmão, para tentar tomar, para tentar tirar o que Deus lhe deu. E o Esaú, irmão, sem pensar, ele vende, ele abre mão do que Deus havia lhe dado. E a Bíblia diz, 34: e Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e este comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. O Esaú então recebe do Jacó, ele vende a primogenitura, e pelo pedaço de pão e por um pouco de comida, ele vende, ele troca, ele abre mão da bênção de Deus na vida dele. Irmão, ele joga fora aquilo que Deus lhe deu.
por causa de um pedaço de pão, por causa de um pouco de comida, e assim ele desprezou a bênção de Deus para a vida dele. Aí eu quero lhe perguntar, irmão, o que foi que aconteceu na hora com Esaú? Nada. O que foi que mudou na hora na vida do Esaú? Irmão, ele come, ele toma a sua sopa, ele sai dali de barriga cheia, ele sai dali descansado. O que parece é que ele se deu bem. Parece, irmão, que não aconteceu nada, que não mudou nada. Na hora ele não viu nenhuma diferença. Na hora, imagina ele pensar, eu acho que foi a coisa certa. Esse negócio de primogênito não é nada, porque ele não viu nenhuma mudança, ele não viu nada acontecer na hora, mas ele não viu nada acontecer na hora. Esse é o erro de muita gente, que está vendendo a sua primogenitura, que está vendendo o seu direito de filho de Deus, que está vendendo o seu direito à salvação, que está vendendo o Espírito Santo que há na sua vida, que está jogando fora aquilo que Deus lhe deu. E a pessoa está lá, irmão, pelo quê? Pelo um pedaço de pão? Pelo quê, irmão? Por uma amizade? Pelo sexo? Pelo quê? Pelo um pouco de dinheiro que você está vendendo o que Deus lhe deu? Pelo que é que você está desprezando o que Deus lhe deu? Porque o Esaú desprezou o que Deus deu para ele por um pedaço de pão e por um pouco de lentilhas. Pelo que a pessoa hoje está jogando fora a vida que Deus lhe deu, está jogando fora a unção que Deus lhe deu, o Espírito Santo que Deus lhe deu, o perdão que Deus lhe deu? Porque infelizmente muitos hoje estão como Esaú, estão vendendo, estão trocando o que Deus lhe deu, a vida de Deus, estão desprezando a obra de Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus para a vida dele. Pelo quê? E faz isso por quê? Porque não está vendo nada acontecer. O Esaú comeu, encheu a barriga, irmão, e tudo continuou do mesmo jeito. Não mudou nada. Não mudou nada na hora. Hebreus capítulo 12. Aos Hebreus capítulo 12. Os obreiros, ajuda os irmãos a encontrar aí, gente, para ser mais rápido. Aos Hebreus capítulo 12. Não abra mão da bênção de Deus, irmão. Não venda, não troca, não importa o que é. Não deixe esse momento de dificuldade, esse momento de luta, esse momento de aperto que você está enfrentando, levar você a desprezar a Deus, desprezar a vida que Deus lhe deu. Você foi escolhido por Deus. Não deixe esse momento levar você a desprezar. O Jacó não enganou o Esaú. O Jacó entendia o que o Esaú tinha na vida dele. O Esaú que não entendia, o Esaú que desprezou, o Esaú que jogou fora o que Deus deu para ele. Não foi o Jacó. Jacó não foi o culpado, ele foi alguém que sabia o valor que tinha a primogenitura. Somos nós que temos que saber, irmão, o valor do que Deus nos deu. Somos nós que precisamos entender a obra que Deus fez na nossa vida, irmão, e não abrir mão do que Deus nos deu, e não trocar, não vender, não importa pelo que é. A Bíblia fala do Moisés que abriu mão, que deixou, que recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Você sabe o que quer dizer isso, irmão? O Moisés abriu mão dos tesouros do Egito. Você sabe o que é isso? Sabe por que ele fez isso tudo? Porque ele tinha em vista o que Deus tinha para ele, porque ele não queria abrir mão do que Deus tinha para ele. Só que infelizmente muitos estão só jogando fora, estão desprezando o que Deus tem, estão desprezando o Espírito Santo na sua vida, estão desprezando o temor de Deus na sua vida, estão desprezando a unção de Deus na sua vida, o chamado de Deus, estão desprezando pelo quê? Por um pedaço de pão, por uma vantagem, por uma posição, por um prazer. Estão desprezando. Pastor, isso não tem nada demais. Não tem nada na hora.
Na hora, irmão, parece que o Esaú se deu bem, porque ele saiu do mesmo jeito que ele chegou, só que agora com barriga cheia. Na hora foi tudo bom, não aconteceu nada na hora, porque a Bíblia diz, capítulo 12, versículo 16: e ninguém seja fornicário ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Deixa eu explicar. A Bíblia diz: ninguém seja fornicário. O que é fornicar? São relações sexuais aonde não há casamento. Isso é fornicação. Isso é pecado de morte. Ele diz: ninguém seja profano. O que é profano? É a pessoa que não respeita as coisas sagradas. O Esaú foi tanto fornicador, quanto ele foi profano, a ponto de desprezar, de vender a primogenitura. Aí versículo 17: porque bem sabeis que querendo ele ainda, quando, gente? Depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas. Na hora, gente, o Esaú não viu nada, não aconteceu nada, não mudou nada, mas depois ele viu o resultado. Depois ele viu a consequência da loucura dele. Depois ele viu o erro que ele cometeu. Por quê? Porque depois ele quis alcançar a bênção. Só que depois ele foi rejeitado. Irmão, por mais que ele buscasse, a Bíblia diz que ele buscou com lágrimas. Ele não encontrou o lugar de arrependimento. Irmão, para o Esaú foi tarde demais. Na hora não mudou nada, mas depois ele viu a mudança. Depois ele viu o resultado. Depois ele viu a consequência. Depois ele viu a loucura que ele havia feito. Só que depois já era tarde. Era tarde demais. Depois, irmão, ele ainda queria, ele ainda tentou, mas ele não encontrou lugar de arrependimento. Ele foi rejeitado. Irmão, não venda o seu direito, não abra mão do que Deus lhe deu, porque talvez hoje você não veja nada acontecer, porque talvez agora não mude nada na sua vida, mas depois você vai ver a consequência, depois você vai ver o resultado. Só que infelizmente depois pode ser tarde para muita gente. Irmão, não abra mão do que Deus lhe deu, não jogue fora, não troque, porque depois não vai adiantar arrependimento, não vai adiantar lágrimas. Ele buscou com lágrimas, mas ele não encontrou lugar de arrependimento, não teve lugar para que ele se arrependesse, para que mudasse aquilo, não tinha bênção para ele mais. Não abra mão do que Deus tem para você, não abra mão da obra de Deus, do plano de Deus, da salvação de Deus para você. Não venda, não troque, irmão, não se engane, não se deixe levar. Ah, pastor, isso é só conversa, isso é história de pastor. Irmão, na hora você não vê nada, na hora não muda nada, mas não muda na hora. Depois você vê o resultado. Depois, meu irmão, vai chorar, depois vai se arrepender, depois vai se lamentar. Só que depois vai ser tarde demais. Ele queria a bênção, agora era tarde, Esaú. Ele queria ser abençoado, agora era tarde. Não tinha mais, ele jogou fora, ele desprezou. Meu irmão, não despreze o que Deus lhe fez, não despreze o que Deus lhe deu. Irmão, não jogue fora, não venda por prazer, por dinheiro, por vantagem, por posição, não importa pelo que seja, não venda a bênção de Deus na tua vida. E a bênção de Deus não é o carro que você ganhou, não é a casa que você comprou, a bênção de Deus não é a empresa que você tem, não é. A bênção de Deus é a presença dele na tua vida. Esta é a maior bênção que você pode ter de Deus, é ter ele na tua vida. E tem muita gente rejeitando isso, desprezando isso, jogando isso fora.
por um prato de lentilhas, por um pedaço de pão, por causa de um prazer, de uma vantagem, que uma hora você vai descobrir que isso não vale nada. O Esaú, por um pedaço de pão e por um pouco de um guisado, ele desprezou a primogenitura. Irmão, ele saiu de lá de barriga cheia, que não ia demorar muito, ele ia ter fome novamente. Irmão, ele jogou fora o que era eterno, por aquilo que ia durar apenas um momento. Depois ele viu a loucura, depois ele foi correr atrás, depois ele foi tentar. Só que depois era tarde demais. Não espere ser tarde demais. Não abra mão do que Deus lhe deu. Não abra mão, irmão, não rejeite o Espírito Santo que há em você. Não despreze a unção de Deus que há na tua vida. Não despreze a presença de Deus que está em você. Não jogue isso fora, porque depois você vai querer a bênção e não vai ter bênção para você, e depois você vai querer ajuda e não vai ter ajuda para você, e depois você vai querer livramento e não vai ter livramento para você. Não despreze o que Deus lhe deu, não jogue fora, não venda, não importa qual é a proposta que o Satanás te ofereça. Satanás pegou Jesus, colocou lá em cima do monte e falou: está vendo? Todos os reinos e a glória, pois tudo isso eu te dou, é só você se prostrar e me adorar. Jesus não abriu mão do que Deus deu para ele. Não abra mão, não rejeite a bênção de Deus na sua vida, porque na hora você pode não ver nada, na hora pode não acontecer nada, na hora parece até que você está bem, só que depois você vê o resultado, depois vem o arrependimento, depois vem a tristeza, só que depois é tarde demais, não tem mais bênção, não tem mais arrependimento, não tem mais jeito, não tem mais volta. Não abra mão do que Deus lhe deu, não abra mão da presença de Deus, não despreze, porque é o que muita gente está fazendo, desprezando a presença de Deus na sua vida, por causa de um pedaço de pão, por causa de alguma coisa, irmão, que só vai durar um pouco de tempo, por causa de alguma coisa que você come hoje, amanhã você está com fome de novo, que você tem hoje, amanhã você perde, está jogando fora o que Deus tem para você, que é eterno. Não despreze a bênção de Deus na sua vida.